Olá pessoal, sejam bem-vindos. Não um bom dia, infelizmente pelo contrário, um péssimo momento para poder comentar um dos assuntos mais comentados aí na internet, e eu estou me referindo ao processo judicial em que a Luísa Sonza se encontra. Este caso voltou à tona depois aí de ter acontecido a audiência, judicial em que a Luísa compareceu e desembolou uma onda de ataques novamente, partindo de vários cantos da internet, de pessoas que não são fãs, dos fãs, sobretudo também os artistas. É realmente uma comoção nacional. Eu fiquei refletindo bastante sobre vir e trazer essa pauta para o canal, e eu achei bem conveniente porque aqui a gente fala bastante de Luísa Sonza. É um episódio negativo na carreira dela, mas seria de muito bom tom estar fazendo aí alguns comentários, e principalmente também porque eu fiz alguns comentários aí já nas minhas redes sociais e eu percebi que tem algo acontecendo, né? As pessoas estão um pouco confusas, algumas desconhecem o caso porque não foi abertamente publicado, né, pelos portais. Então eu decidi vir comentar, não este incidente, né? A gente não pode se referir como um incidente, mas sim ao fato, né? Porque o fato existe e é um processo judicial que está em andamento aí e nós vamos comentar ele. Então, não fique no vídeo se você não está disposto a comentar esse assunto, que é delicado, todos nós estamos sentindo aí como é delicado, mas muito necessário, ok? Então, bora pro vídeo. Uma das primeiras coisas sobre este momento aí na carreira da Luísa Sonza é que este assunto não é novidade, tá? Há vários anos esse assunto vem e volta na internet e há sempre uma atualização, um posicionamento diferente. Então é por isso que toda a polêmica se dá, né? Porque é algo que já vem de longa data e tudo começou em 2018. Quando Luísa confundiu a autora, né, do processo, a Isabel Macedo de Jesus, que é uma mulher negra e advogada, como uma garçonete em um evento em Fernando de Noronha. Segundo, né, a Isabel, a Luísa passou por ela e elas estavam ali num evento e solicitou que ela trouxesse um copo d'água com um empurrãozinho assim nas costas. Dali pra frente, né, a Isabel indagou a Luísa o motivo pelo qual ela estava fazendo isso, e a Luísa perguntou: "Você não trabalha aqui? Você não é funcionária?" E aí a Isabel negou, né? Ela falou que ela estava ali passeando, estava indo de férias. E aí a Luísa fez uma cara de surpresa e falou: "Olha, não é isso que você está pensando." Mas isso aí já era tarde demais, né? Porque a Isabel dali ela passou uh, para uma delegacia e fez um boletim de ocorrência. Corte para 2019, quando de fato o processo foi publicado aí, né? Veio a público tudo isso. Quando a Isabel, né, ela entrou com uma ação de danos morais por injúria racial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra a Luísa e a pousada Zé Maria, onde elas estavam. De acordo com seu relato, ela foi passar as férias em Fernando de Noronha e, enquanto assistia a um show de Luísa na pousada, foi maltratada por ela. E embora a autora, né, reconheça que talvez, né, por isso que estamos em julgamento, a Luísa tenha tomado essa atitude por conta do racismo estrutural, no qual, né, ela percebeu os traços negros da Isabel e fez um pré-julgamento, mas é importante ressaltar que não é um processo de crime, né? Não é um processo de racismo, porque se fosse de racismo seria um processo criminal, mas é um processo civil. Então por isso é muito importante ressaltar que a Luísa não cometeu nenhum crime até então. E eu acho que a Isabel foi até muito solidária neste caso, porque como ela abriu uma ação de danos morais, ela alega com isso que a Luísa apenas a importunou de um momento ali de férias, de descontração, de lazer dela, baseado em alguns pré-julgamentos, mas ela não citou ali o crime de racismo, né? Então, essa conclusão, quem está chegando são as pessoas aí da internet, são pessoas que estão tomando atitudes antecipadas em relação ao caso e acabam afirmando coisas que não são verdades, tá? É o caso de afirmar que a Luísa é racista, sendo que o processo judicial dela não se trata disso.
Pois bem, pessoal, como deu para perceber, então em 2018 ocorreu, em 2019 tivemos um momento e em 2020 nós tivemos um novo momento quando o trâmite do processo começou de fato. E aí, novamente, a Luísa foi bombardeada de uma maneira bem parecida com a atual e ela fez um posicionamento, né? Ela foi à internet, se posicionou, tanto ela quanto a equipe, e a gente vai ver o que ela disse naquela época. Gente, tudo isso é mentira, não acreditem nisso, eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais. Essa acusação é absurda. Minha equipe já está tomando todas as providências jurídicas quanto ao caso. E um dos motivos pelos quais esse processo assombra a Luísa há tanto tempo é porque nesta ocasião ela desmentiu a autora, né, do processo, mesmo tendo uma ação iniciada e um boletim de ocorrência. A Luísa se negou a confirmar, né, nessa ocasião ela parece que não tinha ali um conhecimento sobre o que de fato ela estava sendo acusada, então ela se esquivou e a equipe dela também fez um pronunciamento. A assessoria jurídica da artista Luísa Sonza, através do seu advogado José Estavam Macedo Lima, vem a público informar que tomou conhecimento do referido processo pela mídia, que a cantora até a presente data não foi citada em nenhuma ação que venha lhe imputar o fato que está sendo noticiado, que as acusações são falsas, inverídicas e vêm em um momento oportunista em razão do crescimento exponencial da carreira da artista. Informa ainda que nunca ofendeu ou discriminou qualquer pessoa. Aí foi que o caldo engrossou de vez, porque a assessoria da Luísa, inclusive, além de negar, falou que a autora estava agindo ali por oportunismo, né, em busca de fama. No momento, a Luísa estava realmente num momento muito bom da carreira, lançando Braba. Foi um tanto precipitado, um tanto quanto insensível da parte da equipe da Luísa fazer esse pronunciamento nesse tom, mas eles invalidaram completamente a alegação feita pela autora e isso não caiu bem. E logo mais o texto continua ali, né, falando que todas as medidas administrativas e jurídicas estavam sendo tomadas para preservar a integridade e a dignidade da artista. Então, desde o princípio, a gente nota que tudo estava sendo feito de acordo com os interesses da Luísa e ignorando completamente a vítima, né, a Isabel. Corte agora para 2022, onde uma audiência ocorreu e a Luísa estava presente e novamente o assunto voltou com tudo e as pessoas novamente começaram ali um tumulto e a postura da Luísa foi o que mais chamou a atenção, porque ela não apareceu na internet como ela fez anteriormente para se pronunciar, né, para se defender. Ela simplesmente fez silêncio por dias enquanto os ataques aumentavam, as pessoas se envolvendo no assunto e a Luísa sem nenhum pronunciamento. E a gente nota também que existe um grande interesse em amenizar a situação para a imagem da Luísa Sonza, que está no auge aí desde 2018, né? O auge contínuo, um momento muito bom na carreira dela. Então, tem um interesse muito forte em preservar a imagem dela, mesmo ela estando aí sob ataques o tempo todo. E aí que tudo ainda fica pior quando a Luísa faz finalmente o seu pronunciamento depois de dias de atraso aí. Estou acompanhando tudo e meu silêncio nesses dias não é porque não queria falar sobre o assunto, mas porque eu precisava desse tempo para refletir, conversar com as pessoas e entender melhor algumas questões que achei que dominava. Mas me dei conta que não. Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor, como sempre tentei fazer todas as vezes que alguma coisa aconteceu comigo, publicamente ou não. Por isso, a minha decisão é solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela autora. Eu não tenho medo de colocar meus privilégios que reconheço que tenho à disposição para chamar a atenção para essas questões sociais e tentar diminuir qualquer tipo de discriminação. Esse relato da Luísa confirma o fato, tanto é que ela está disposta a finalizar ele da melhor maneira possível, mas é problemático em vários pontos, porque ela não se refere a Isabel. Segundo, que ela não se desculpa e as desculpas públicas é uma das exigências da autora no processo, além da indenização. Então a Luísa passou por cima disso, como se não reconhecesse como legítimo o esforço dela em finalizar esse processo judicialmente, e também propõe a audiência especial para finalizar aí da maneira mais silenciosa possível,
para não gerar mais danos aí para sua imagem. Para muitos isso pareceu um pedido de desculpas, mas não é. É só uma resposta provisória aí, lembrando que o processo ainda está em andamento, não foi encerrado, então até então a gente não pode tirar nenhuma conclusão. A gente só tem isto para comentar e refletir, tá? A minha opinião é que é muito nítido que há uma má intenção da equipe da Luísa, e não sei se pessoalmente dela, em abafar esse caso, que é muito importante para dar visibilidade para um assunto que assombra as pessoas pretas há muito tempo. E é muito infeliz que em dias atuais isso ocorra, né? E eu fico pensando como deve ser para essas pessoas esse tipo de discriminação, sendo que eles sofrem isso em ambientes que são mais ali fáceis de associar, né? Por exemplo, uma loja, um bar, um restaurante, a própria rua, né? Então as pessoas sofrem esse tipo de confusão, de incidente. E no caso da Isabel, ela estava curtindo as férias em Fernando de Noronha. É como se a atitude da Luísa tirasse ela daquele lugar, como se ela não merecesse aquele lugar, e isso é muito sério. Afinal de contas, qual é o lugar dessas pessoas? Entendeu? Elas deveriam ser respeitadas igualmente em qualquer lugar, né? Então a gente pensa que estando ali na elite, com pessoas de poder aquisitivo, em um lugar reservado, a pessoa vai ter um tratamento igualitário, mas nem assim. Então é muito triste e é muito sério. É mais sério do que algumas pessoas estão falando por aí, né? Citando que é apenas um mal-entendido e que serviu de aprendizado para Luísa. Gente, as pessoas pretas não são degrau de aprendizado branco. As pessoas precisam entender isso, que a educação para se tratar bem uma pessoa com igualdade, respeito e dignidade vem de casa, vem de educação. Então, não tem nada a ver com um mal entendido, tá? A Luísa é uma mulher adulta, desde 2018 ela já tinha um bom entendimento e informações para saber do que ela estava fazendo. Então, se fosse do interesse dela finalizar o caso, em 2018 ela teria conseguido. Talvez em 2019, talvez em 2020, talvez em 2021 e talvez em 2022. Mas, como as coisas saíram do controle, porque até então eles conseguiram levar o processo assim por debaixo dos panos de uma maneira bem silenciosa, embora a bolha, né, já tivesse conhecimento, os próprios fãs aguardam isso há muito tempo para um desfecho positivo para a Luísa, né, um cenário em que ela não seja tão prejudicada. Entretanto, mesmo sabendo disso, eles preferiram ignorar o fato e agora, com esses pedidos de desculpas, não ameniza a situação. Outra coisa muito problemática é o fato deles pensarem sempre na figura pública da Luísa, né? Porque ela própria falou que serviu de aprendizado para ela e que pretende, né, pagar a indenização e finalizar esse processo de maneira bem rápida para poder ficar livre dessa assombração que é esse processo. E também anteriormente, né, a gente viu que eles estavam priorizando ali a imagem da Luísa, preservar a imagem dela. Eu queria saber em qual momento que eles pensaram na imagem da Isabel, né? Porque se ela estava de férias, se ela estava em um lugar que ela escolheu estar, qual que é o direito da pessoa de ir lá e importunar ela, tá? De sujar a imagem dela dessa maneira, porque ao ponto da pessoa ir fazer um boletim de ocorrência, tá? E abrir uma ação judicial, não é qualquer mal entendido, tá? Inclusive ela incluiu a pousada, acredito eu, por conta do tratamento aí privilegiado da Luísa. Afinal de contas ela era uma artista de grande escalão, então a Isabel estava sabendo que estava mexendo com um peixe grande. Então ela foi corajosa e são casos como estes que vão abrir os olhos das pessoas para o que realmente importa, né, gente? Porque afinal de contas as pessoas estão cansadas de vivenciar isso, tanto as pretas quanto as brancas, tá? A gente precisar ficar ensinando e falando como se fosse algo a ser aprendido depois de adulto. Não é bem assim. No mínimo, se espera que a pessoa reconheça. O primeiro passo é reconhecer que aconteceu e que prejudicou alguém. Porque uma coisa é você prejudicar a si próprio, né?
Agora, quando você faz uma atitude que prejudica o outro, a gente tem que ter o esclarecimento aí para poder dar voz e visibilidade para essa pessoa da melhor maneira possível, já que você cometeu um erro. E não tentar calar a pessoa, menosprezar a dor que ela sentiu, porque para você talvez tenha sido um mal-entendido e algo pequeno. Então a gente tem que ter essa consciência, essa educação e essa responsabilidade social aí sempre, não é ocasionalmente, é sempre. Eu não sei se o interesse da Luísa é provar que ela não estava cometendo uma injúria racial, mas se for, é ainda mais problemático. E as pessoas precisam parar de, neste momento, querer defender ela de uma maneira impossível de se defender, tá? É um caso para se realmente ter cautela. Os fãs estão assustados, principalmente com o silêncio dela. Isso foi muito dolorido. As pessoas estavam aguardando aí uma resposta, porque ser pessoa pública se trata disso, tá? Não é como se ela tivesse obrigação de falar fora do tribunal, né? Já que é um processo. Mas ela tem um compromisso com a fanbase dela. Então as pessoas estavam cobrando também por carinho a ela, por saber que os ataques iam impactar a imagem dela de uma maneira irreversível. Então isso doeu bastante e é muito compreensível que os fãs tenham dúvidas quanto a isso. Agora, quanto a Luísa estar certa ou errada, é muito problemático defender que ela esteja certa. Porque, afinal de contas, uma das coisas mais importantes é o senso crítico, né? É olhar para uma situação e saber até que ponto ela é problemática ou não, para todos, não só para uma pessoa, mas sim para todos os envolvidos. Então, tem uma pessoa aí nessa história que não está sendo citada devidamente, respeitada devidamente, e não é a Luísa Sonza. A Luísa está tendo aí todo o aparato possível para ter a sua imagem preservada como ela tanto quer. Então parem de ficar defendendo ela, no mínimo fiquem em silêncio, porque afinal de contas o processo ainda não terminou, está em andamento, mas nós estamos aqui julgando os fatos, o que aconteceu, tá? E a partir do momento que há uma denúncia, já é um indício, né? Não estamos baseados apenas no depoimento dela, da Isabel, mas em todo o contexto de tratamento que aconteceu posteriormente, e isso é muito importante, tá? Eu tenho certeza que a Luísa Sonza não é racista absoluta. Ela é uma mulher forte, ela é uma mulher que deu orgulho pra gente em vários momentos, levantando bandeiras que representam milhares de pessoas da comunidade LGBTQIA+, da própria comunidade preta. A Luísa Sonza é uma potência, ela é uma mulher incrível, mas ela está pensando somente nos negócios, na imagem no momento desse, e há momentos em que precisa abaixar a guarda e reconhecer um erro para conseguir lidar com esse problema. A minha expectativa é que ela, além de pagar e se desculpar publicamente com a Isabel, é que ela aproveite a ocasião para se envolver ainda mais com essa causa, tá? Mas para além do que ela já faz, para realmente demonstrar um apoio, porque não basta só falar que é uma aliada, não basta só falar que respeita, sendo que nem endereçar uma mensagem à pessoa pelo nome ela conseguiu fazer ainda. A Luísa demonstra que ela não tem facilidade e entendimento para falar sobre o assunto ainda. Então ela precisa urgentemente colocar a cabeça no lugar e perceber o dano que ela causou ao outro, por menor que ele seja na cabeça dela. E os fãs devem fazer o mesmo. Ok, pessoal, acho que eu já falei demais, sobrou até pra fã. Eu não quero ofender ninguém, eu só quero propor uma reflexão. Acho que cada um toma a decisão que quer no final do dia, tá? Se quer continuar apoiando a Luísa, passar aquele paninho básico enquanto o processo acontece, tudo bem. Mas tem pessoas extremamente decepcionadas com esse comportamento que realmente não representa a Luísa que a gente acredita. Então, é muito natural que as pessoas se esquivem um pouco e aguardem um posicionamento mais efetivo que realmente modifique a vida dessas pessoas. Então é completamente compreensível ambas as atitudes, tá? O importante é que a gente tenha conhecimento aí do que aconteceu para não falar besteira na internet defendendo situações que não são defensíveis, ok? É isso. Se você chegou até aqui, gostaria de agradecer sua presença. Comente aí nos comentários o que você quiser comentar. E eu vou ficando por aqui. Um beijinho e até o próximo.